Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você está ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a carreira de escritores independentes. Agora roda a vinheta. O podcast que você vai ouvir agora faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2025, um movimento criado na podosfera independente brasileira para promover, fortalecer e amplificar as vozes das mulheres nos podcasts. Acesse o podcastadelas.com.br e saiba mais. Ouvintes, sejam bem-vindas a mais um episódio. Esse episódio é uma colaboração nossa com escritores independentes que ouvem esse programa e com a nossa convidada, que vocês vão conhecer daqui a pouco. O que a nossa convidada tem em comum com outros autores que colaboraram com esse episódio é que todos eles escolheram a autopublicação como um modo de fortalecer e dar seguimento às suas carreiras por vários motivos. E nós vamos conhecer tais motivos hoje e discutir sobre meios de apoiar esses escritores a partir de agora. Sara, por favor, se apresente para a nossa audiência. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está escutando o episódio. Eu sou Sara Oliveira, eu sou autora independente e publico na Amazon. Os meus livros mais conhecidos são Apostas em Guerra e Amor sob Protocolo. E eu sou de Salvador, tenho 30 anos e estou muito feliz de estar aqui participando do podcast para a gente poder debater assuntos tão legais como, né, a carreira de escritores independentes, e agradeço o espaço também dado por vocês. Obrigada pela vinda. Bom, né? Na verdade, eu conheci pessoalmente a Sara na Bienal do Livro aqui de São Paulo, né? Inclusive, a Sara foi uma querida, gente. E eu me lembro que quando a gente se apresentou e tudo mais, quando a gente conversou, eu pensei em chamá-la já para o podcast, mas até então era para ser uma entrevista mais focada sobre a Sara, mas como a minha pretensão era que a Rayane também estivesse no episódio, e como todo mundo que já escuta o episódio sabe que os tipos do livro da Sara não são normalmente os livros que a Ray costuma ler. Adaptou o episódio para que ela pudesse estar aqui falando também sobre a carreira dela e sobre a carreira independente, e assim poder incluir a Rayane, que, né, não curte muito a área mais, por assim dizer. Eu estou aprendendo. Tudo bem, Tá? tudo bem. Passa de bebê, a gente releva, amiga, tá tudo bem. Tá perdoada, Eu acho viu, uma Rai? sacanagem. Eu acho uma sacanagem isso, porque essa pessoa trabalha comigo há 5 anos e ela Não vem me estou insultar. insultando. Não é, não, Agora- não, Coca. Eu estou falando que a gente adaptou para a gente poder ter uma conversa melhor do que colocar a parte do romance e a Rai ficar quieta a maior parte do episódio. Mas eu já fiquei quieta outras vezes, então não seria novidade nenhuma, audiência. Enfim, vamos para a transição e vamos para a primeira pergunta. Ok. A pergunta vai ser genérica mesmo, mas só para igualar a estadia da Sara aqui com a de outros escritores que já passaram pela audiência desse podcast, eu quero perguntar sobre o seu passado. De onde que veio o impulso para se tornar uma escritora que você é hoje? E o que te fez pensar que você conseguiria
contar essas histórias, cativar outras pessoas com as suas histórias? E o que te motiva ainda hoje? Bom, desde bem novinha, bem pequena mesmo, acho que eu nem sabia ler. Acho que grande parte dos millennials, assim como eu, foi ali criada com os gibis da Turma da Mônica, né? Então, eu lia os desenhos antes de ler as letras. E sempre fui incentivado pelos meus pais a ler bastante. E eu acho que vem desde novinha, mas o impulso principal foram dois momentos muito marcantes, assim, na minha vida de leitora, né? Quando eu tinha por volta de 13, 14 anos, que os meus pais me presentearam com os livros da Meg Cabot, Diário da Princesa, e aí, a partir do Diário da Princesa, eu praticamente comprei a bibliografia dela quase inteira, né, de 2007 até hoje. Bastante livro aí que a Meg escreveu, porque eu era bastante fã mesmo. Então, a Meg foi assim um ponto principal para ser leitora e para ler romances. Eu sempre li de tudo. Aí a Rai não gosta de romance. Eu prefiro ler romance, tá, Rai? Mas eu leio de tudo. Eu leio distopia, eu leio suspense, eu lia. Minha mãe me incentivou muito a ler Sidney Sheldon. Outros gêneros que ela lia bastante também. Mas acho que a Meg foi quem puxou para o romance. Acho que foi ela que falou, não, é isso aqui mesmo que me pega pelo coração. E aí, de 2008, foi 2008, 2007, 2008 para 2020, eu li bastante, né? Muito fã de Jogos Vorazes, muito fã de Percy Jackson, mas nunca fui muito assim, obcecada com a comédia romântica e com o romance hot como eu sou hoje. Isso começou principalmente quando eu entrei no mundo do nacional independente. Foi em 2019. Então aí foi outro marco para mim também, como leitora, porque foi a partir que eu desse ano que eu comecei a ler nacionais independentes que eu comecei a realmente ficar viciada e voltei a minha até o hábito de ler. Eu sempre lia. Eu lia 2 livros por mês. Eu mantinha um contato assim próximo com os livros, mas aí a faculdade, não sei se acontece com vocês também, mas a faculdade acaba deixando a gente meio sem graça para ler, porque a gente já lê tanta coisa obrigada. E aí, quando você quer se divertir, você não quer ler. Acabou que eu não queria ler quando eu queria me divertir. Eu queria, sei lá, sair com minhas amigas, sair com meus amigos, ir para um bar, ir para um show, ir para a praia. Eu não queria ler. Aí eu passei um hiato sem ler na faculdade. E foi exatamente até 2018. E aí, quando eu entrei no mundo dos nacionais, perdi o rumo. De ler 30 livros por mês, entre 20 e 30 livros por mês. E nenhuma obcecada. Mas é isso. Eu acho que a Meg foi o início de tudo e depois eu me recuperei, né? Eu era e meio que fiz um upgrade com os livros nacionais de romance. Tá certo. Acho que é isso, né? Tem alguma outra pergunta? Não, Eu falo demais, tá gente. ótimo. A gente tá com poucos minutos ainda de gravação. Anne, a próxima. A gente ainda vai falar muito, amiga. Bom, a minha pergunta, eu já queria focar um pouquinho mais sobre a Sarah, né? Mas livro dela, né? Fluentes no Amor. Que uma das estratégias de marketing que ela acabou usando foi em uma das ilustrações dela, né? Que é mais 18, e traz aí um episódio de inversão. Caso você é uma pessoa leiga, quando a mulher inverte o papel e ela acaba, ó, enrabetando o macho, tá? Inclusive, que ilustração linda, né? Mas eu queria saber de onde você trouxe essa ideia para encarar o romance, né? E se você e por algum momento você hesitou ali e pensou assim: "Ai, não sei se não sei se vai dar", ou "Ai, não sei se a galera não vai gostar muito". Olha,
Eu sou muito sincera e muito franca. Eu vou ser aqui. Já começa essa pergunta sendo oculta, que o povo fala, né? Boca de sacola. Essa sua última pergunta, Anne, eu não me importo nem um pouco. Ah, vai ser mal visto. Ah, o pessoal não vai gostar. A real é que eu faço as coisas porque eu gosto. E se eu gosto, sei lá, eu sei que meu público gosta, eu não vou me importar. Ah, pode ter alguém que ache, né, apelativo, pode ser alguém que. Beleza, mas eu acho que na minha posição quanto leitora também, eu faço muito com o meu marketing, o que eu gostaria de ver enquanto leitora. Então acaba que eu fico meio que despreocupada com isso. Porque é aquela coisa, a gente não vai agradar todo mundo, né? A gente vai agradar alguns, não vai agradar outros, e o importante é agradar a maioria e o seu público. Então, isso aí para mim nunca passa assim pela cabeça de me impedir de fazer, ou de ter receio, e principalmente das ilustrações hot, né? Que a gente sabe que é um grande chamariz para o público de romances hot, porque é um gatilho visual e é um gatilho que gera engajamento nas redes. Então, isso acaba sendo muito usado por várias autoras. E até mesmo para chocar. Se você pensar, vai ter gente que não vai gostar, e o marketing negativo também é marketing, gente. A gente acha que, nossa, vai ser terrível, mas as pessoas vão, na surdina, com certeza vão baixar o livro e vão ler. Então, é uma coisa que eu não me preocupo tanto. Sobre a inversão, já era algo que eu queria fazer há muito tempo. Só que, assim, inversão é uma coisa muito. Se você for pensar ali, heteronormativa. Você está invertendo papéis de gênero, né? E como eu escrevo vários tipos de livros, eu não conseguia encaixar ele ainda nos personagens que eu estava escrevendo. Só que aí surgiu, o Rafa e a Dalila já existiam no seu protocolo, e eu sentia que o Rafa tinha, diferente do irmão dele, Dominique, tinha perfil para esse tipo de cena. Dominique não tinha esse perfil. Mas ele gosta de ser amarrado, mas esse negócio aí é mais do irmão dele mesmo. Então, é muito de encaixar, sabe? Dentro do personagem, dentro do que a história pede. E o Raf, ele era o personagem que tinha um perfil legal para que conseguisse encaixar uma cena desse tipo. Que é uma cena que eu vejo pouco nos romances hot, e olha que eu leio muito hot. E eu sou uma pessoa que eu sou muito. Eu não sei se isso é coisa de signo, não sei se vocês acreditam em signo, ou se é porque eu sou. É pelo meu TDAH, mas eu gosto de coisa nova. Eu não gosto de tudo igualzinho, tabelado, mesma coisa sempre. É uma coisa assim que eu gosto de fazer laboratórios. Assim como eu gosto de ler coisas novas, eu também não quero que minhas cenas sejam todas iguais, sabe? Tem muito esse viés também. De trazer algo que é diferente. E eu vi que as meninas, que são geralmente falam comigo, né? As leitoras, pode ter leitores? Tem homens também, mas o grande contingente é de meninas e mulheres, né? E eu vi que elas falavam muito de que é raro de ver. Até mesmo para eu criar um post de indicar livros parecidos com a mesma cena, foi difícil de encontrar. Eu mesma, se eu li 4, 5, foi muito. E eu sou muito também de querer fazer esse diferente, né? É muito comum você ver, por exemplo, no ranking da Amazon de romances hot, as capas com pessoas, as capas com nomes enormes, com termos muito parecidos. E essa questão muito do homem na posição de poder e a mulher não. Eu nunca fui muito de gostar disso. Se você for ver os tipos de livro que são meus favoritos, que são os que eu gosto de ler, que são realmente ali
o meu foco, eles sempre vão ter algum diferencial. Não vai ser aquele padrãozinho de CEO e secretário. Então, assim, eu sempre tento fazer esses laboratórios para fazer também o que eu gostaria de ler. Enquanto eu tenho a disposição de fazer isso, porque eu estou na CLT, eu trabalho CLT, e posso ser escritora também. Não recomendo, você vai ter um estafa aí, um burnout em algum momento da sua vida, mas você segue. Então, eu tenho essa segurança financeira de poder inovar, né? Eu posso correr atrás do que eu quero fazer. Então, posso correr esse risco. Tem outras autoras que só vivem disso, né? E acabam que tem esse medo de, nossa, e se eu escrever algo muito diferente, flopar e eu tiver um prejuízo aqui nesse lançamento, né? Acontece muito disso também. Então, eu posso me dar essa liberdade de ter a segurança financeira na CLT e de ficar inovando na minha vida de escritora. Né? E foi muito desse pensamento, de tipo, eu nunca gostei muito desses livros em que o homem está no poder, na posição de poder, o homem é o dominador. É sempre essa visão assim, de tipo, ai, o CEO rico e a mocinha pobre. Ou o CEO que manda e é a mocinha que obedece. Nunca foi muito minha vibe. E aí vem muito desse ímpeto também. Então, Acho que é nós isso. temos as duas primeiras lições deste episódio. Primeira, sejam corajosos. Segundo, tenham algum resguardo financeiro. E vamos para a próxima pergunta. É importante. A minha próxima pergunta está falando de marketing. Já que a Anne está falando sobre esse assunto, eu vou seguir a linha dela. Como é que você faz para manter uma relação de confiança com os seus leitores? Como é que você mantém eles engajados para essas histórias que você tem agora e para as que você vai lançar no futuro? Olha, é uma coisa que é difícil, assim, manter engajamento, manter o tempo todo você ativa ali, presente nas redes sociais. Para mim, a parte mais cansativa e difícil do processo. É o que eu falo, escrever para mim não é trabalho, escrever é tipo minha fuga. Eu sento aqui, 2 horas de escrita, para mim é 10 minutos. Não é um trabalho para mim. Eu vejo muito desse lado de o que eu gosto de fazer, meu momento de esquecer do mundo e fazer essa coisa maravilhosa. Assim como ler. Ler também é assim. Ler e escrever. A parte do marketing me mata. Me mata porque, primeiro, escrever só depende de mim. Yes. Quando eu escrevo e coloco na Amazon, não tenho mais controle do que vai acontecer. Porque eu posso pagar uma influencer, eu posso fazer um post no TikTok, um Reels no Instagram, que vai ter 20 visualizações, como tem direto no TikTok. Eu posso fazer um post no Twitter e ele, tipo, viralizar muito, ou ele pode ficar lá. Ninguém nem vê, ninguém viu, ninguém não prestou atenção no meu anúncio, e aí é uma coisa que foge do meu controle. Eu não consigo lidar com a expectativa que o marketing traz. E é difícil, eu tive que trabalhar bastante esse fato, porque você fica o tempo todo querendo que a sua voz seja ouvida, que a sua mensagem chegue nas pessoas. E às vezes ela não chega. E aí vem outra lição também para esse podcast, tá, Rai? Às vezes você vai precisar pagar para a Sim, mensagem é chegar. aí que mora o Infelizmente, tráfego pago. você vai ter que investir dinheiro. O tráfego pago, você vai pagar influência. Você pode fazer sozinha. Isso aí, a moça do protocolo, eu não fiz só, obviamente, mas a diferença que eu de a moça do protocolo para Fluente no Amor, por exemplo, é que a moça do protocolo eu me esforcei muito mais, dei muito mais do meu tempo, da minha saúde, da minha disposição, do que Fluente no Amor. Quando eu vi que eu fiquei
péssima de saúde, eu falei, não vou dar para fazer a mesma coisa com fluentes no bom. Aí eu falei, pô, o que vale mais? Eu ficar doente 2 semanas, ou eu pagar aqui R$ 20 pro Instagram e entregar isso aqui para umas 200 pessoas? Acho melhor pagar os R$ 20. Acho melhor. Porque os remédios vão custar mais caro, com certeza. Ai. Então, assim, é muito de pesar, sabe? Você vai pagar o tráfego pago, vai colocar ali uma influência que tenha uma boa visibilidade. Às vezes até as influências podem não ter o resultado que você espera também. É isso, né? Todas as expectativas meio que vão cansando a gente, né? E você tem que estar ali o tempo todo com a tela do celular. Para vocês terem noção, e amor sobre o protocolo, eu tenho tendinite, mas tendinite é coisa de tipo, ela vai e volta de acordo com o esforço, né? Se eu trato a tendinite, vou na fisioterapia e melhoro, e não machuco mais, eu não vou ficar sentindo dor. Tratei ali, resolvi. Fiquei com tendinite de novo, eu não conseguia mexer meu pulso de tanto que eu estava, como se o celular fosse uma extensão do meu corpo. Então, assim, o TDAH piora isso. O TDAH piora porque eu fico hiper focada naquilo. Eu não faço outra coisa, eu só penso no livro, eu só penso em fazer marketing, eu só penso em divulgar, eu só penso em ficar entrando no KDP para ver se as pessoas estão lendo. É cansativo até para a mente. Na verdade, principalmente para a mente. Né? Então, o marketing é complicado. Agora, sobre a comunidade, e aí é um ponto que eu falo, que eu acho que é muito importante, eu estava pensando hoje, quando eu li a pergunta de vocês, é o marketing que é feito a longo prazo. Realizar, fazer o tráfego pago é curto prazo. Mas se você faz um marketing que é de longo prazo, talvez ele te canse menos e você não precise dar tanto de si. E o que é que eu penso disso? De criar comunidade. Não é comunidade do Orkut, não é comunidade do Instagram, tá? Ou do WhatsApp. Mas é realmente criar uma comunidade de pessoas, de leitoras, de leitores próximos a você. Então, por exemplo, logo no início, quando eu comecei a escrever, publiquei profissionalmente, né, porque eu escrevo desde 2009 escrevendo fanfic, mas publicar na Amazon foi no final de 2023, profissionalmente, eu criei um grupo no WhatsApp. E aí eu coloco esse grupo no WhatsApp no final de todos os meus livros, o link ali para a pessoa solicitar a entrada. A pessoa só entra se quiser. De vez em quando eu divulgo esse link. Gente, abri o grupo para novas pessoas entrarem. Vocês querem entrar? E algumas pessoas no Twitter comentam, outras pessoas no Instagram comentam. E aí eu vou colocando pessoas nesse canal que é mais próximo. Então, por exemplo, quando o Twitter caiu, o Twitter é onde eu mais faço minhas divulgações, é onde eu mais tenho visibilidade, é onde eu mais consigo leitor, é o Twitter. Quando caiu, eu fiquei, putz, como eu vou me comunicar? Porque no Instagram a gente tem um tipo de comunicação diferente. É uma coisa mais engessada, né? Posta uma foto ali, mas aí, se você quer falar algo mais stories, mas não é uma coisa que dá muita interação. Fui pro Blue Sky, funcionou um tempo, mas eu fiquei assim meio perdida, sabe? Então foi essa coisa de ter um canal que eu conseguisse colocar minhas leitoras e conseguisse passar as informações mais importantes e que tivessem mais relevância para elas. Então é algo como se fosse algo VIP também. Por exemplo, hoje eu não posto um spoiler de um texto que eu escrevi ou a ilustração que eu estou encomendando no Twitter. Eu vou postar no meu grupo. E aí todo mundo que está no grupo, elas sabem do meu que eu estou fazendo aquela ilustração ou o que eu acabei de escrever. Então tem muito disso também. E se manter ativa. É porque eu também sou meio doida. Eu sou faladeira, eu sou tagarela, eu gosto, né, de estar ali no meio da bagunça, do fuzuê. Então, eu estou o tempo todo falando com elas no grupo, eu estou o tempo todo mandando mensagem, estou tentando puxar algum assunto para poder, né, o grupo se manter ativo. E aí, com o tempo, elas mesmas vão começar a se considerar.
uma comunidade que não vai precisar que eu fique ali o tempo todo. E aí, gente? Estão lendo o que hoje? E aí, gente? Estão fazendo o que? Não, elas vão conversar entre si. Às vezes eu entro, eu nem sei o que elas estão conversando. Eu me meto nas conversas, eu vou trabalhar, vou escrever. E ali é um lugar onde eu posso me encontrar com eles. É basicamente isso. Tem que ter um lugar para elas irem. Por exemplo, eu vou publicar um livro, eu tenho que ter uma visibilidade numa rede social. Para quando as pessoas terminarem de ler o livro, se elas quiserem, por exemplo, ir lá na minha DM e falar que é um bom livro, que é um livro foi tudo, que se inspirou, que se reconheceu, que se conectou, elas têm que ter essa porta aberta, sabe? Então é sempre se manter presente. Infelizmente, tem gente que não consegue lidar muito bem com isso, tem gente que nem mostra o rosto, aí tem toda essa questão de até pseudônimo, né? Mas outra ambição também, eu acho que não tem como você fidelizar leitores se você não aparecer, não é aparecer de rosto, mas não se mostrar, não estiver próximo desses leitores. Acho que é isso também. O rosto em si, às vezes, pode mudar em algo? Pode. Você vê a pessoa na Bienal, como a Rani me viu, abraçamos, conversamos. É um tipo de conexão diferente, com certeza. Mas pelo menos você está mostrando que está presente ou que está ciente de que aquele leitor existe. Gente, acho que isso é muito importante. É demais. Não, tudo bem. Ai. A questão de mostrar o rosto ou não mostrar, a gente tem uma escritora aqui, que a gente sempre fala dela uma hora ou outra, a Arma X. A Arma X não mostra o rosto, a Arma X anda de máscara para cima e para baixo, inclusive dentro das bienais. Todas as vezes que eu esbarrei com a Arma X no Rio de Janeiro, e a audiência sabe de quem eu tô falando, vocês não adianta dizer que vocês não sabem quem é, porque vocês sabem quem é. A Arma X está de burca. Uhum. E a Arma X não é islâmica. Ela usa burca porque ela não quer que ninguém saiba qual é o rosto dela. Você sabe por quê? Não sei o porquê, mas ela sabe por quê. Entendem? Então, Ela não mostra o rosto e exato. continua se mostrando também, né? É Ela só não dá a cara tapa. Isso, é basicamente Gente, isso. Inclusive, quem acompanhou o podcast no momento da Bienal do Rio de Janeiro, a última que teve, vocês viram eu filmando a fila que tava de gente para falar com ela de burca. Então, a lição não, que deixa... a do ano passado também, amiga. O nível que tava a Fruto Proibido para ver essa mulher, meu Deus do céu, foi aquilo que eu falei. Era o momento que as pessoas tinham de roubar um livro e ir embora, porque enfim, piadas à parte. Sejam criativos, pessoal. Sejam criativos. Essa é mais uma lição que vocês vão receber nesse episódio. Passo a palavra para a Anne. E também comentando antes, é interessante a gente ver como o Wattpad fortaleceu essa conexão, né? Como plataforma com os outros leitores, porque boa parte da galera da comunidade exatamente por lá, né? Porque acabou criando uma conectividade com os leitores, criaram outros grupos, eu participei bastante de grupos nessa época, e era muito fazer amizade fora o grupo, assim, com pessoas que estão lá, não só a autora em si. Eu me lembro que na época eu fiz amizade com gente da Bahia, sabe? Que veio aqui para São Paulo. A gente junto, foi uma coisa muito fora da casinha, é um negócio que realmente aproxima. É, de fato, um bom meio para você entender que construir uma comunidade é muito importante a longo prazo. Para quem depende, como a Sara falou, de só um meio para divulgação, acaba deixando o seu nível ali de números mais estável, né? Por mais que a gente sem mais, você pelo menos tem uma estabilidade de saber que você tem aquelas pessoas com você nos próximos lançamentos. E bom, né? Já que a gente está indo para a quarta pergunta e a última antes da gente abrir para debates, eu queria saber anos da Sara, né? Porque eu sei que tem livro novo vindo por aí, mas
o que os leitores podem esperar da Sarah nesses novos lançamentos. E uma das coisas que eu até fiquei com muita vontade de saber é você tem vontade de sair um pouquinho desse nicho de comédia romântica, em específico. Comédia romântica. Eu não estou falando de coisa de nível hot, nem nada, mas tipo, comédia romântica. Se você tem planejamento, sei lá, de ir para um lado mais erótico, algo mais puxado realmente para o romance erótico mesmo, ou você acha que o seu lugar realmente é na comédia romântica? Olha, minhas leitoras vão falar que eu estou mentindo. Elas dizem que eu não escrevo comédia romântica, não. Que elas fazem mais chorar do que dar risada. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Eu faço um monte de piadinha lá de tia, inclusive tia do pavê, um monte de piada, e elas não estão rindo, elas estão querendo chorar, já não é mais comigo. Né? A gente lança o livro para o mundo e as pessoas leem do jeito que querem. Mas na verdade, eu gosto, é o que eu te falei, eu gosto de escrever o que eu gosto de ler. Pode ser que dê uma louca, sei lá, e eu enjoe. Pode ser, não sei se isso um dia vai acontecer. E eu quero escrever, sei lá, um dark. Vai bater a louca na cabeça da autora e eu posso escrever, mas assim, eu acho que o que me faz feliz e o que me faz continuar escrevendo sem que seja uma coisa que eu estou meio que me obrigando a fazer, como eu falei para vocês, né? Eu não vejo como trabalho. Para mim é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, um dos principais pontos que ajudam a isso se manter é realmente escrever o que eu quero e escrever o que eu gosto. A Sarah de hoje não vai ser a mesma Sarah daqui a 5 anos, né? Pode ser que eu nem seja mais escritora daqui a 5 anos, mas eu não posso dizer que eu não vou escrever. Mas acho que atualmente, na minha carreira, do que eu penso para ela, vai ser comédias românticas, até porque eu não consigo evitar em não escrever bobagem. É o meu jeito. Vai sair uma piada, querendo ou não. Aí eu vou ter que apagar. Por quê? Porque aquele personagem não faz piada. Ai, que saco. Sabe? Tipo o Sim. Dominique. A Jade faz piada, mas o Dominique não faz. Está no ponto de vista do Dominique. Tenho que apagar, porque isso é muito Jade de se dizer. O Dominique não diria isso. Sabe? Sair editando o livro todo. Então, por agora não. Acho que até por carreira. Por exemplo, eu estava conversando isso com uma colega, com outra autora, e é estranho para a gente que está começando e que a gente ainda está criando o nosso público, a gente fazer muito esse laboratório, né? Fazer essa salada de frutas, acho que o termo seria esse. Por exemplo, seria muito estranho que minhas leitoras, né? Eu já tenho 4 livros em que todos eles têm representatividade mais, todos eles têm representação também de neurodivergentes, todos não. 3 deles de representação neurodivergente, todos eles têm capas ilustradas, todos eles têm hot, e aí eu vou e lanço um Young Adult com capa, pode ser ilustrado também, mas um Young Adult mais 14 com personagens na escola e sei lá, nada a ver, sabe? Muito do que eu já escrevo. Então, meio que meu público vai esperar que eu siga um padrão. Eu posso variar, por exemplo, relacionamento duárico, relacionamento sáfico. Aí agora outro duárico. E o próximo, sáfico. Aí depois, Deus sabe o que vai vir. E essa variação é ok. Por quê? Porque minhas leitoras, grande parte do meu público, não são todos, não são todas, mas grande parte são como eu, multissexual. Então, vai ler tanto romance de duárico quanto sáfico. Então, eu consigo fazer essas variações.
Vai ter leitora que não vai gostar tanto, que só prefere sáfico? Vai. Mas eu consigo andar, né, nessa linha aqui, na linha do arco-íris. E aí, mas se eu faço algo muito fora da curva, por exemplo, eu tenho intenção de lançar, o que você perguntou, um romance erótico, mas um romance assim, meio laboratório mesmo. Eu vou fazer o que vende. Eu falo, né? Isso aí não vende na Amazon. Eu vou fazer agora o que vende mesmo, quero testar. Vou escrever isso aqui. Vou escrever um age gap, com capa manipulada e vou lançar lá. Aí minhas leitoras vão ler Amor Sem Protocolo, Postos em Guerra, Flores de Amor. Ah, eu amei a escrita dessa autora. Vou ver o que ela tem mais. Aí entra lá e tá um livro totalmente Diferente. bagunçado dos meus outros. Não segue o padrão do que o meu público espera. Vai ter gente que lê os dois como eu? Vai. Mas é meio como uma coisa de brand, sabe? Então, assim, e até se eu fosse fazer isso, eu não ia fazer no mesmo nome. Eu poderia, por exemplo, dividir, fazer um pseudônimo para outros tipos de livros. Quem já fez isso foi a própria Meg Cabot. Nos Estados Unidos isso é muito mais comum, né? Quando elas lançam livros que são muito diferentes, elas fazem pseudônimo. Aqui no Brasil isso é mais pelos selos, né? A gente reconhece o tipo de livro pelos selos. Ah, se é na seguinte, a gente sabe que é jovem. Mas se vai para Paralela, a gente já sabe que é romance adulto. Mas se vai para, né, a Suma é fantasia, enfim. Aqui no Brasil é muito pelos selos, lá no exterior é mais pelo nome mesmo. Então, a Meg Cabot escreve jovem adulto, mas a Patrícia Cabot escreve romance de época adulto. E aí elas conseguem separar os públicos dela. Mas o público dela, jovem adulto, continua sabendo que aquele livro foi a autora que ela gosta que escreveu, sabe? Eu acho que é mais uma pegada assim, de poder segmentar. Para poder também não misturar as marcas, né? A gente falando aqui, eu sou autora, mas estou falando como se fosse a CEO de uma empresa. Marcas, brand, é muito disso. A empresa de uma Que pessoa hoje só. é autor ceticismo, basicamente. Tem que cuidar de tudo pra andar. Exatamente. A gente. Mas eu sou a empresa. Eu tenho CNPJ, então Pois eu é. sou. Aqui no nosso podcast também virou uma empresa sem a gente ter essa pretensão no início de tudo. A gente não tinha essa Verdade. ideia no início, mas o negócio aconteceu sem a gente ter gerência disso. E estamos aí há 5 E- anos. Ah, esqueci, né? Desculpa interromper. Vocês perguntaram dos próximos lançamentos. Tem lançamento já programado para o ano Nossa. todo, 2025. O próximo eu já estou escrevendo, já tem quase 30 mil palavras. Eu não sei quando vem, mas é ainda no primeiro semestre. Então já deixa aí o spoiler aqui no podcast para quem escutar já recebeu aí Temos a furo. dica no ar. E como eu disse, é sáfico. Eu fico misturando, né? Porque eu gosto muito de escrever os dois, mas querendo ou não, acaba que são públicos que diferem um pouco. Então, a gente vai alternando. E aí tem a ver com a Meg Cabot, é importante isso também. A Meg Cabot me inspirou a escrever este livro. Então, estou voltando às origens. E quem segue a Sara no Twitter já recebe uns guia, né? Então, se você acompanha a Sara pelo Twitter, já começar a receber também os spoilers. Não é nem spoiler, é no ar. Você tem que pegar. Ela fala meio. Ai, ai. Ok, terceiro bloco, nós sempre fazemos por debates aqui. Esse vai ser um pouquinho diferenciado, porque, como eu expliquei no início, nós, para fazermos esse roteiro, nós recebemos a colaboração de alguns outros escritores. Então, neste momento, eu vou ler as opiniões de alguns que mandaram para a nossa caixa de perguntas lá no Blue Sky. E
nós aqui, que estamos dentro dessa gravação, vamos responder a essas opiniões de acordo com o que nós acharmos sobre cada uma delas. Primeira opinião, abre aspas para Ana, a blogueirinha das calopsitas. Eu acho que tem que ser um negócio nacional. Essa pergunta é sobre o que seria uma plataforma para escritores brasileiros, para publicação de e-books, em um cenário onde não exista a Amazon. A gente a gente tentou colocar essa pergunta no cenário imaginário, tá? Que é o cenário onde a Amazon acabou. E teve muita gente que não entendeu o que eu quis perguntar. Mas teve gente que respondeu certo, então a gente selecionou as que responderam certos. Então, voltando à resposta da Ana. Eu acho que tem que ser uma plataforma nacional e que editoras precisam embarcar nessa ideia para dar credibilidade a esta. Eu não espero muita coisa das grandes editoras, mas se as pequenas e as médias dessem uma força para que isso, eu acho que já ajudava. E aí, o que vocês acham dessa opinião? Eu acho que assim, eu vou começar a dar uma opinião meio polêmica. Eu acho que a gente não tem muito isso de querer separar coisa de editora grande e pequena. Nacional, eu pessoalmente não acho que editoras pequenas e médias, se fossem elas as detentoras de criar um canal para isso, elas tivessem forças para hoje realmente criar algo. Lembrando num cenário que não existisse a Amazon, tivesse uma consistência. Porque, assim, querendo ou não, esse cenário de plataforma para publicação, ela não nasceu da noite pro dia, ela é uma constante que cresceu, que ganhou força, que criou uma comunidade e aí emplacou alguma coisa. Então, assim, da nossa parcela nacional recente, ela vem muito dessa comunidade que se criou-se pela Amazon, né? Pelo KDP, pelo Kindle Limited, sabe? É realmente viável a gente pensar nisso, entendeu? Então, levando nesse pensamento, eu não sei se uma editora pequena, de médio porte, conseguiria levar essa ideia para frente, porque realmente é muita grana para investir e tudo mais nisso. Se a gente pensar assim, eu acho que talvez a Companhia das Letras pudesse criar alguma coisa parecida, mas eu também não acho que seja. Hoje, levando em consideração o mercado e como ele está abrindo, eu acho que realmente o mercado livre, a gente está esperando aí o que vai acontecer recentemente. Eu espero que eles cresçam nesse nicho, tomando um lugar que antigamente foi da Submarino, foi um pouco do tempo da Americanas, para criar esse espaço e quem sabe mais para frente eles mesmos criarem uma plataforma que bata de frente com a Amazon, que chegue para cima e também fala, ó, vocês estão querendo aí, ó, um espaço para publicar autora independente, a gente também tem. Vai que, né? A gente tem que pensar um pouco fora da casinha também e maior, que a gente não quer ficar dependendo só da Amazon, que paga muito mal, tá? Ó, minha opinião sobre. Eu entendi agora. Vamos supor, por exemplo, eu iria surtar muito se a Amazon de um dia para outro acabasse e a gente não tivesse mais o KDP. Iria surtar. Mas, numa distopia dessa, eu penso assim: com certeza, alguém já do meio ali, e alguma editora tem esses e-books, por exemplo. Acho que algumas editoras que publicam tradicional, os livros já são independentes da Amazon. Deixa eu ver, acho que a Fruto, a Euforia, a Unicórnio, não sei. Essas que estão mais focadas em pegar os livros que estão na Amazon e transformar em livros físicos. Talvez essas editoras tenham essa vontade de criar algo próprio. Porque, como eu disse, vai ter gente que vai ficar sem o leite do menino. A criança lá, não sei se vocês perceberam, mas recentemente lá nas autoras
grandes do ranking da Amazon, tá um monte delas ficando grávida. Imagina se a Amazon acaba deu tamanho. Enfim, imagine ficar sem o salário ali de cada dia, né? Um monte de gente, não é pouco que vai ficar. Então, acho que alguém vai conseguir tentar encontrar uma nova solução, mas acho que não vai ser, né, o ideal. Porque hoje a Amazon paga por fundo, né? Tudo que ela recebe, ela bota ali no fundo e divide para todo mundo, de acordo com as vendas, enfim. Mas eu acho que seria uma ideia sensacional, né? Para a gente receber mais ainda, inclusive. A Amazon paga as mixarias, mas infelizmente meio que a gente fica preso a esse monopólio, né? Você não tem uma outra grande que bata de frente, né? Próximo escritor. O Henrique disse o seguinte, abre aspas, sendo bem franco, já está mais do que na hora de criar alternativas de publicação que sejam nacionais, que sejam brasileiras, sejam elas remuneradas ou não. Tapas, o Wattpad e a Amazon têm alcance, mas eu quero represtigiar os nossos em plataformas que também sejam nossas. Ah, mas amor pela arte não paga conta. Gente, e você acha que essas plataformas sem usuários implementar a função de pagamento? Se não tiver público, não tem como pagar pelos autores. Isso é o básico do básico. Claro que amor não paga as coisas, a menos que você seja sugar baby de alguém. Então vamos lá, começar a migração gradativamente até conseguir mudar o nosso cenário para outra coisa. Fecha aspas. Eu discordo do Henrique no sentido de que nós já tivemos uma plataforma brasileira que tentou. Nós aqui do podcast já entrevistamos o pessoal que administrava a escrita, estava fundamentando a escrita para que ela tivesse 2 tipos de uso, que era pago por assinaturas, que era livre para todos que acessaram de graça, que era só registrar seu site, ia ter acesso a várias fanfics. Se pagando pela assinatura, você tinha acesso a livros, tinha planos de remunerar autores em futuro próximo, tinha administração de pessoas brasileiras e até pessoas de Portugal. Só que o site não deu certo porque ele não teve aderência de público. Muito pouca gente publicava no Scribd e menos gente ainda lia dentro do que o Wattpad retia esse momento para si e era muito difícil divulgar que o seu livro estava escrito. Não é uma parte do que está retido ainda em Wattpad e Amazon. A gente falou. Se falar que os formatos de publicação do livro eram bem diferenciados, e isso, de certa forma, atrapalhava os autores que já criaram uma espécie de gosto, de relação afetiva com essas plataformas que já existem grandes, a migrarem para outra plataforma que estava crescendo e se desenvolvendo. O que acabou acontecendo? Os desenvolvedores desistiram e hoje em dia só existe a versão gratuita e ele está funcionando como Fanfic Spirit. Isso é ruim? É ruim, mas foi algo que aconteceu porque a plataforma escolheu, de certa maneira, ser segregacionista. Se ela fosse mais ampla, talvez ela teria conseguido acarretar mais público. Mas aí são coisas a serem pensadas para ver se talvez os desenvolvedores em questão receberem um financiamento do conseguirem retornar, mas eu acho muito difícil nessa questão. E essa questão de segregacionar para uma plataforma nossa, brasileira, integralmente, com cores só do Brasil, eu também acho que pode ser pesado, que implica a questão de que livros lusófonos seriam por autores estrangeiros, mas em português não seriam válidos nesse instante. E eu acho que eles mereciam ser válidos nesse instante também. Então eu seria um pouco mais a favor da questão de abranger para a comunidade lusófona
ou quem sabe abranger para o Mercosul, para que isso pudesse ter uma funcionalidade melhor e mais abrangente de público, para ter uma adesão melhor por conta dos autores também. Agora sim eu passo a palavra. Olha, agora eu vou soltar os cachorros para dizer assim, gente, perdão, com todo o perdão da palavra, eu queria que alguém me explicasse quem que é o indivíduo que recebe pelo Wattpad. Sim, de verdade. O Wattpad, ele ainda continua sendo uma das maiores plataformas para autores que estão começando, que não entraram para o ramo da Amazon e tudo mais, para se criar um ciclo ali de leitores, uma comunidade, para você realmente já não chegar na Amazon sem nada, sem as mãos abanando. Mas, realmente, a plataforma da Amazon, ela tem o seu sistema lá para você ser membro das moedas e tananã, mas assim, se eu não estou louca, e eu posso Não estar é nem nos muito, Estados Unidos, é no eu Canadá. sei que Porque a sede do o Wattpad sistema funciona lá no das Canadá. E moedinhas, ela funciona fica onde? certo lá Moedas. nos Estados Unidos. Aqui no Sim, na Brasil América não do funciona Norte. direito. Onde está sendo a questão das moedas, a remuneração e dos livros do Wattpad nacional é no Canadá e em Portugal. Por enquanto, até o presente momento, não se tem notícias de alguns países também. Tem notícias sobre a França começando a funcionar de uma maneira até sustentável, mas ainda não funciona completamente como plataforma exclusiva de publicação e remuneração para países da América Latina. A gente tem o corrente forte chegando nessa questão, que é o Gen... Esqueci o nome da plataforma. A plataforma verde começa com a letra G. Os ouvintes vão saber da plataforma que eu estou falando. Que é a plataforma verde, começa com a letra G, me faz download no YouTube. Vocês sacaram quem é. Eles estão publicando mais escritores da América Latina e de outros países, até da Ásia, muito mais forte o Wattpad, e eles remuneram, sim, esses autores. Um problema dessa forma é que eles têm esse termo de exclusividade. Ou seja, os livros que publicados lá não podem ser transferidos nem mesmo para a Amazon. Então, existe essa questão de separação de que quem publica essa plataforma não pode levar os livros para outro lugar, e isso acaba afastando alguns autores e alguns leitores. Pode continuar. Sim, sim. Mas se você parar para pensar, ainda assim é uma plataforma teoricamente mais segura em questão de remuneração do que a Amazon. Gente, eu acho esse papo furado. Agora, citando o Tapas, gente, também é uma plataforma que esteja em alcance do Wattpad da vida, gente. Isso pensando no livro. O Tapas ainda, o Spirit bate o Tapa, gente, pelo amor de Deus, calma lá. Eu não sei onde o pessoal tá achando que o Tapas ainda tem esse alcance. Eu ainda acho que pode ser uma plataforma que a galera consiga, mas ao meu ponto de vista, a gente tem que pensar que é o seguinte: as pessoas, elas vivem rotinas. Então, as pessoas, elas gostam de saber que você entra na Amazon, você tem como encontrar tudo. Se entra no Wattpad, você pode encontrar tudo. Até no Tapa, se você entrar, você vai achar. No Spirit, no Naya Fanfics, que ainda existe. O Tree, tá bom, beleza. Agora, uma nova forma de se entrar no mercado com um outro site, uma outra plataforma, um outro aplicativo, é muito complicado, porque, se eu não me engano, a gente olhando o caminho do Wattpad, o Wattpad ele vem quando a queda do Anime Spirit, que ainda era Anime Spirit na época, aconteceu. Ele vem junto também quando Naya Fanfictions decidiu que ele não ia mais publicar bandas e cantores, que era literalmente a maior parte do público dele, alvo ali, que era isso. Então, assim, a gente ainda pensa de um lado muito amplo, como autores, mas esse tipo de plataforma, ela existe, ela funciona, porque o nicho ainda tá lá, que o nicho tá povoando aquilo ali, porque é ali que eles vão criar. Não adianta você achar que o seu livro de romance, ele vai
a alavancar numa plataforma aleatória se você não tivesse lá as meninas escrevendo sobre o BTS, gente. O Scrive mesmo, se você entrasse na plataforma, porque eu até consegui entrar depois que a gente fez a entrevista com o pessoal de lá, eu entrei, né, para dar uma olhada no site, assim, o Voado, ele tava ali só pro nicho mesmo, quem gostasse do público, de um chip específico ainda mais. Então, assim, é muito complicado. Não é só a gente simplesmente chegar e falar, vamos criar uma plataforma e encher de gente, encher de escritores. A gente tem que pegar o leitor, e assim, o leitor, ele é uma escadinha. Então, é uma pessoa que vai chamando outra, que vai chamando outra, que vai chamando outra, até você chegar num público grande ali, e aí realmente trabalhar em cima de, olha, agora sim a gente pode trabalhar e aí criar uma plataforma de publicação, sabe? É muito complicado. E ainda mais quando a gente fala isso, mas a gente não pode só pensar no dinheiro. Mas autor que vai deixar de lado uma plataforma que remunera ele para ir para uma plataforma que nem viu pode ser que dê para ele, entendeu? A gente tem que pensar porque precisa de uma malícia, a gente não é ninguém ali quando você publica, lógico que você tem essa, eu gosto, eu não dependo totalmente disso, mas as pessoas querem ganhar em cima, é um trabalho, gente. Então, é importante que a remuneração exista. Não tem como a gente Vou dar achar só uma que opinião, sem não uma sei se já está remuneração passando muito os tempo, autores vão sair de uma sobre Amazon, essa que é uma questão de plataforma migrar, né? teoricamente segura, Migrar para uma plataforma que gradativamente. eles nem sabem se vai dar certo. Obviamente, É a gente muito não complicado quer pensar estar assim. na Amazon. Se a gente tivesse outras opções, com certeza, acho que se que fossem minimamente próximas ao que a gente consegue tirar lá, ainda que seja pouco, eu acho que muita gente já teria migrado, assim como muita gente saiu do Twitter para ir para o Sky, sabe? Eu só acho que, assim, é difícil de manejar. Por exemplo, vamos criar uma plataforma, tá? Quem vai receber esse dinheiro? Quem vai depois dividir esse dinheiro, né? O negócio da Amazon, que além dela ser um monopólio, ela já tem todo a estrutura, ela já faz esses pagamentos para quantas milhões de pessoas, imagina, todo dia 29 recebendo dinheiro aí da Amazon. Imagine se fosse uma plataforma só nossa brasileira, dos nacionais, para depois ter que distribuir esse dinheiro todo para tantas pessoas que já tenham feito a migração. É complicado. Por isso que quando a gente fala do Mercado Livre, ou de uma empresa como era a Submarino, a Saraiva, a própria Esquilo, que cresceu bastante, né? Comprou a Scooby. Acho que a Esquilo tem algum potencial de poder ir crescendo, crescendo, crescendo aos poucos. E já tem, né, os e-books hoje que eles disponibilizam e tal, mas ainda são os e-books que eles são comprados e disponibilizados para lá, né? Compram os direitos e colocam lá. Mas ainda não seria algo de, Esquilo pagar para os autores. Mas acho que alguém inventar isso, só não inventaram ainda pelo próprio medo mesmo da falha, das pessoas não aderirem. Sabe? Se alguém inventar e grande parte migrar e ver que dá certo, pode ter certeza que o resto do rebanho vai atrás. Isso aí é um fato. Muito obrigado, Anne e Rai, por me convidarem para É isso, participar aqui do pessoal. Eu espero que podcast, pelo a gente papo, vai ser né? aqui. Foi muito bom conversar com Sobrou vocês. 3 Eu, minutos né, aqui para também chamo os você, se você ouvintes quiser a me conhecerem, se dar quiserem me seguirem agradecimento, nas mandar uma redes mensagem. sociais. Agora é essa. No Instagram, Sara Oliveira Autora, e no X, ou no Twitter, eu me recuso a falar X, Sara OL Autora, e no Blue Sky também, Sara Oliveira. E é isso. Muito obrigado, meninas. Então é isso, pessoal. Nós vamos encerrar por aqui. Eu vejo vocês na próxima. Feliz Dia Internacional da Mulher.
para quem está ouvindo esse episódio no sábado, no dia 8 de março. Se cuidem e boa leitura. O podcast que você acaba de ouvir faz parte da campanha #O Podcast é Delas 2025, um movimento criado na podosfera independente para promover, fortalecer e amplificar as vozes das mulheres nos podcasts. Acesse o podcastadelas.com.br e saiba mais.